Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Religião e migração. Qual a situação dos refugiados sírios em Belo Horizonte? No programa de hoje eu converso com Jorge Rateb Massis, sacerdote católico responsável pela Igreja Sagrado Coração de Jesus em Belo Horizonte. Ele está à frente do projeto de acolhida aos refugiados sírios na cidade. Seja bem-vindo, Padre Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, é prazer meu. Você também pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Padre Jorge, o seu trabalho é como sacerdote da Igreja de Rito Siríaco Católico. Você poderia primeiro nos explicar, né, o que é o Rito Siríaco Católico e sobre a sua presença, né, presença da Igreja aqui em Belo Horizonte? A Igreja Siríaca Católica é uma igreja apostólica fundada pelo São Pedro da Antioquia. Então, desde o primeiro século, do início do cristianismo, existe essa igreja. O capital espiritual dela é Antioquia, famosa, onde os cristãos pela primeira vez ganharam esse título. É igreja presente no mundo inteiro, nascida no Oriente e hoje espalhada do mundo inteiro. E nós temos a Igreja Sagrado Coração de Jesus como os imigrantes siríacos que vieram do Oriente. E lá está presente no capital mineira desde 1925. Sim, você é o quinto... Sou quinto padre na frente dessa comunidade e essa missão. Sim, sim. E veio da Síria para o Brasil há quanto tempo? Eu completei 13 anos aqui. 13 anos no Brasil. Bem, o seu trabalho é bastante reconhecido já na cidade pela acolhida, né, dos refugiados sírios nesse momento, não? Eu quero corrigir, porque a acolhida não foi feita por mim, né? Sim. Pelo Arquidiocese de Belo Horizonte, Entendo. né? É um projeto realmente, porque no início do conflito, antes que considerada uma guerra quase mundial, lá na minha terra natal da Síria, desde 2012, o Dom Valmor, ele lançou campanha Juntos pela Síria. E era uma campanha fraterna para ajudar os cristãos que estão lá na Síria, especialmente a Arquidiocese de Homs, que tinha um relacionamento entre os dois bispos, também a cidade de Belo Horizonte e a cidade de Homs são cidades irmãs. A maioria dos imigrantes também sírios, eles pertencem naquela região, daquele estado de Homs. Então, começou 2012, eu fui lá 2 vezes, levando uma ajuda humanitária, e foi muito bom. Em 2014, a guerra chegou para cá, então, na pessoa dos refugiados, e desde o primeiro refugiado, Dom Valmor e Arquidiocese de Belo Horizonte, eles mostraram um bem-vindo, né? Essa acolhida e ajuda, e graças a Deus nós estamos continuando até o momento presente. Agora, Padre Jorge, nos ajude a entender esse conflito. Pela mídia a gente não consegue ter uma dimensão, né, do que acontece, e vem muita coisa deturpada, né? Nós conversamos antes. Você pode explicar questões que a gente no dia a dia aqui não acompanha. O que está acontecendo na Síria? Realmente, o conflito, a guerra, não podemos falar de um ramo só, porque a Síria é o coração do mundo antigo. Então, o corredor entre os espaços importantes, né? Pela economia, você vai falar o caminho que passa o gás da Arábia para a Europa, para ser livres da Rússia, porque a Rússia que ela alimenta a Europa com a energia de gás e outras coisas. Pela importância também de localização entre Irã e o Mediterrâneo, que é a janela do Oriente Médio para o mundo, o Estado de Israel, que também está ocupando o espaço e está totalmente numa guerra como todos os países, não tem relacionamento diplomático, não tem convivência, e sempre está num estado de guerra entre Palestina e Israel, 2 estados.
E essa conversa da paz demorada também com o Estado de Israel e também outras coisas que estão mudando do mundo. A energia, o Iraque que foi destruído em nome de uma guerra contra as armas químicas que não acharam, me pediram desculpa, os Estados Unidos e os outros países que participaram. Então, hoje, a guerra da Síria, eu não posso resumir de duas coisas, mas a guerra da Síria pode falar guerra da economia, guerra contra a civilização, porque sumiu na Síria 28 museus com peças de cerca entre 4 a 8 mil anos de história. Essa guerra devolveu a Síria 100 anos para trás, porque é uma guerra, eu compreendo uma guerra, mas bombas dentro das faculdades, por quê? Hospitais também. Hospitais, no meio dos... até guarderia de criança. Agora, é aqueles títulos internacionais que servem para qualquer desculpa, movimento internacional, direitos humanos, ditador, democracia. Nós, como hoje a gente precisa um dicionário explica para nós o que significa essas palavras, grandes palavras, né? Eu acho um dicionário não cabia o significado de uma palavra. Direitos humanos, o que é o direito humano? Guerra, arma, crianças, mulheres, porque na Síria uma guerra levou essa importância da mídia internacional e tantos vídeos espalhados, corretos, manipulados, que muitas vezes eles tocam na verdade, mas a maioria das vezes uma gravação, não sei em qual estúdio, pode ser um estúdio aqui no Brasil espalhando. Como um sírio sabe o sotaque, sabe o costume de roupa, sabe o território, né? A gente tem como separar o que é verdade e o que é mentira. Então, muitas coisas dessa guerra, não sei como que a gente pode falar, mas é uma palavra que resume tudo, uma guerra injusta. Sim. E graças a Deus, hoje as notícias estão melhorando a situação lá. E se Deus quiser, o mundo vai entrar num horizonte claro sobre aquele que está ocorrendo lá. Mas a certeza que nós temos, 92 nacionalidades estão, entre aspas, em nome de jihadista lá na Síria. 92 nacionalidades. Então, podemos hoje falando a terceira guerra mundial que está acontecendo lá na Síria. Ali na Síria. A questão religiosa, como é que ela se torna presente nesse conflito? A terra natal viveu até 26 anos da minha idade lá na Síria. Nunca não souberam uma diferença. Aquele que eu até fico admirado quando eles falam isso. Nunca senti que eu sou uma terceira fila da cidadania lá. As igrejas sempre têm um lado uma mesquita, pelas escolas do governo muçulmano, cristão, xiita, sunita, durzista, todo mundo está estudando juntos. Pela Síria, o seu valor de cidadão. Nós, um país laico, a religião nunca entrou na civilização, pelo menos da minha igreja siríaca, nós teve dentro do governo 3 ministros, né? O ministro da Defesa da Síria é um cristão ortodoxo. Ministro da Defesa, não é ministro que não tem atividade importante, né? Sim. Síria nunca veio assim, Islã da Síria, religião na Síria, tanto faz, religião, pacífico. É um país pequeno, Síria. Síria é 20 milhões de habitantes. Eu, na minha paróquia, uma vez usei uma palavra, o maior pouquinho do bairro Santa Teresa. Todo mundo deram um sorriso, né? 20 milhões de habitantes, vivendo numa harmonia. Um bom cidadão, ele merece todo o apoio do povo e pode chegar em qualquer, ocupando um espaço que ele merece, Sim. seja ministro, seja qualquer outros espaços. Nós, como igreja, estamos na liderança da sociedade
as faculdades, a maioria dos professores, doutores, são os cristãos. Eu tenho um colega, o padre Michel Noman, ele é o doutor das idiomas. Por exemplo, lá para fazer literatura árabe, obrigatoriamente você estuda o aramaico. Na Síria, o único instituto que ensina o aramaico, que é o idioma do Senhor Jesus Cristo, na Síria. Até o famoso Mel Gibson, quando ele fez a produção do filme, ele levou alguns artistas e foram lá, estudaram lá esse idioma para aproximar a realidade. Entendo. Padre Jorge, então apresentado esse contexto da Síria, eu vou chamar um intervalo, mas no segundo bloco gostaria de falar sobre então essa situação que é consequência desse conflito e a situação dos refugiados, e particularmente aqui em Belo Horizonte. Vamos fazer um breve intervalo no Religar e voltamos já.